Bom, pessoal, boa noite. Agora nós estamos transmitindo, né, pelo YouTube. Então, meu nome é Marcelo Veras, né, faço parte da diretoria aqui, né, eu sou diretor da secretaria, né, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo já de muito tempo, né, de 30 anos quase, da época de Paris, né, Antônio Teixeira, que é membro da Associação Mundial de Psicanálise, né, da Escola Brasileira de Psicanálise. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e que vai nos falar do título de Antígona a Diadorim, o feminino como figura do fora do universo. Então, nós vamos fazer como das outras vezes, nós vamos ter aqui um chat que a gente vai poder fazer com as pessoas que estão presentes na sala, mas como essa atividade está sendo também transmitida pelo YouTube, então nós também vamos ficar monitorando um pouco o que se passa no YouTube. Então, as pessoas estão convidadas também no YouTube a se pronunciar e a gente vai aqui seguindo o debate. Então, eu passo já, sem delongas e milongas, eu passo a nosso amigo Antônio Teixeira para que ele fale do tema e vou ouvir com muita atenção, então. Então, meu querido Antônio, está com você aí agora o microfone. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Gente, muito obrigado por esse convite. Obrigado, Ananice, que me fez o convite pessoalmente. Obrigado às pessoas que estão responsáveis por esse seminário, pelo Encontro Brasileiro, que vai abordar o tema do feminino em familiar. E eu queria, enfim, dizer que quando eu procurei estabelecer um foco para essa intervenção sobre o tema do feminino em familiar, eu achei por bem retomar aqui uma precisão a respeito do uso que frequentemente se faz do adjetivo infinito para abordar a dimensão do feminino. Me pareceu oportuno lembrar, isso foi uma notícia que a gente deu numa troca de mensagens via WhatsApp. Me pareceu oportuno lembrar naquela oportunidade que quando Lacan contrapõe o universo na figura do todo, como dimensão masculina, ao fora do universo, designado como não todo, enquanto condição feminina, ele não constrói essa oposição na forma de uma antinomia semântica entre finito e infinito. Lacan, ele antes nos propõe pensar essa diferença como uma oposição entre o limitado e o ilimitado, numa distinção que admite tanto a ideia de um universo infinito quanto a noção de uma finitude ilimitada. Ou seja, limitado não quer dizer finito, nem ilimitado quer dizer infinito. No exemplo evocado por Lacan, e que é citado por Milner, na página 458 do Aturdito, que, na verdade, necessita ser corrigido a partir da edição Silicete, a gente constata que, por exemplo, o conjunto de valores para a função, né, o conjunto de valores para a variável x na função f de x, tal como ela está aparecendo aqui, esse conjunto de valores ele é infinito. O conjunto de valores de x é infinito, mas ele é limitado, uma vez que existe um valor de x que não satisfaz essa função, que é zero. Ou seja, você tem aqui um conjunto que é, ao mesmo tempo, infinito e limitado. Já em sentido inverso, no jogo de damas, por exemplo, que Lacan também recorre, ele vai dizer que não é por acaso que se chama jogo de damas, o número de peças mas é ilimitado, uma vez que não há peão que não possa ser promovido à dama nesse jogo.
Quer dizer, eu gostaria, então, de convidar vocês a pensar a questão do infamiliar feminino, não nos termos de uma infinidade, mas antes como objeção ao que, segundo Lacan, constitui o universo do discurso como um todo, aquela fórmula clássica para todo X, φ de X, no lado masculino, discursiva que vale para todos os seus elementos. Quando eu falo para todo X, φ de X, eu posso dizer que eu tenho um universo limitado na forma de uma regra discursiva que vale para todos os seus elementos. Referir-me aqui à figura trágica de Antígona, valendo-me do comentário desenvolvido por Lacan no seu seminário 7 sobre a ética da psicanálise, que eu tive a ocasião de trabalhar há 30 anos atrás, quando eu conheci meu querido amigo Marcelo. Pois bem, a história de Antígona é bem conhecida, não vou recontá-la aqui, né? Na sequência de um combate na qual os dois irmãos de Antígona, Etéocles e Polinices, filhos como ela, da união incestuosa de Édipo com Jocasta, eles se matam um ao outro. Ao primeiro é consagrado o ritual fúnebre, ao passo que o segundo deverá ser privado da sepultura e de toda manifestação de luto e de tristeza. Crionte, irmão de Jocasta e tio de Antígona, então governante de Tebas, ele proíbe, sob pena de morte, o enterro de Polinices, que, ajudado pelo rei de Argos, havia declarado guerra contra a sua cidade. Então, o edito de Creonte será reafirmado e Antígona ela é condenada a ser enterrada viva porque ela não aceita deixar o seu irmão sem sepultura. A partir dali, então, se precipita a ação trágica que culmina no suicídio de Antígona, seguido do suicídio de Hemão, o filho de Creonte, da sua mulher Eurídice, que finalmente conduz o personagem de Creonte à loucura. Bom, esse exemplo eu acho ele interessante porque vale aqui considerar que, na perspectiva de uma regra que constitui o universo do discurso, o argumento de Creonte é inteiramente plausível. Não é justo conceder ao traidor da cidade o mesmo tratamento reservado àquele que quis defendê-lo. Ele poderia ser enunciado na seguinte fórmula, né? Para todo X, sepultamento de X, mas desde que exista o limite que constitui esse universo pela exclusão do sepultamento daquele que traiu a sua cidade. Ou seja, existe um X, né? Existe um X que não sepultamento de X. E é nesse sentido, né, que o universo para todos X, sepultamento de X, ele se apoia nesse limite, existe um X que não será sepultado. Diante disso, a gente pode dizer que, ao sepultar Polinices, ao afirmar em favor do seu irmão que não existe X que não sepultamento de X, se a gente quiser colocar nessa fórmula aqui, Antígona se coloca justamente fora do campo de plausibilidade do universo do discurso, se separando, enfim, até de qualquer tipo de argumentação. Lacan vai desenvolver isso claramente, mas ele vai finalmente dizer que o argumento de Antígona se resume num simples enunciado: é assim porque é assim. Meu irmão pode ter feito o que ele tenha feito, eu vou enterrar ele, pronto. Ou seja, ela não discute, ela não entra no universo discursivo para apoiar o seu gesto. Ao querer dispensar a Polinices a honra do sepultamento,
ela se obriga à difícil tarefa de preservar a dignidade do seu irmão a despeito de tudo que ele tenha feito, e assim, ao se realizar na ruptura da ordem política instituída por Creonte, a gente pode dizer que o gesto de Antígona descompleta, ele destotaliza, ele descompleta a legislação política de Creonte, né, daquele que, ao querer assegurar a realização universal do bem de todos, ele desconsidera a dimensão de uma singularidade que não se submete a essa totalização. Então, é importante notar, se a gente partir dessa perspectiva, o quanto que a leitura lacaniana de Antígona ela se distingue radicalmente do comentário clássico que nos chega, sobretudo aquele formulado por Hegel no seu curso de Estética e na Fenomenologia do Espírito. Para resumir, a gente pode dizer que, na visão de Hegel, Creonte seria o representante do universo da lei humana, projetada na organização da cidade, da polis, ao passo que Antígona viria encarnar o universo da lei divina, assentado nos valores da família. Como se a tragédia fosse a encenação do conflito de dois universos contraditórios. Lacan se opõe radicalmente a essa leitura, porque o que se encontra em questão para ele não é o conflito de dois universos, de duas totalidades, de dois para todos. É antes a confrontação do universo com o gesto que rompe esse universo. É a confrontação do universo com o gesto que o desestabiliza, que rompe o seu limite, ao se colocar como objeção a essa regra sobre a qual o universal se constitui através da revogação da singularidade do sujeito, no caso, o polinices. O que a gente vê, então, né, no horizonte dessa ruptura, desse limite, desse rompimento do universo, é um termo que é extensamente comentado por Lacan, é um termo que, em grego, se escreve, eu estou literalizando, né, no alfabeto latino, é o que ele vai chamar de ate. A ate é o quê? É um termo que, na tragédia antiga, ele vem designar desgraça, loucura, maldição, demência. É uma condição que afeta o sujeito no horizonte da sua experiência trágica. Mas é essencial aqui notar que, se para Creonte essa experiência infamiliar da arte é vivida como uma desgraça, na forma de uma loucura a qual ele sucumbe ao saber do suicídio do seu filho Hemon e da sua esposa Eurídice, na sequência do suicídio de Antígona, há uma diferença muito importante, porque Antígona não sofre a arte. Ela, diferentemente de Creonte, que se declara vitimado pela arte, vitimado por um Deus que fez ele tomar uma determinada atitude, Antígona ela assume a sua loucura, enquanto Creonte se diz vítima de uma loucura, Antígona assume a sua loucura como sendo a sua única opção razoável. Vítima apática, terrivelmente voluntária, o que ela nos revela ao avançar sem temor e sem piedade para a sua desgraça é o lado inumano de uma decisão que rompe com o limite sobre o qual o discurso humano poderia se manter. Nesse sentido, eu acho absolutamente exato o que afirma Pepita, quando ela formula que a dimensão do infamiliar, do estranho, que se apresenta na ruptura do limite do universo, não diz respeito à posição feminina. A gente fala que o peixe é o único animal que não conhece a água, né? Enfim, a comparação
um pouco precário, mas a gente pode dizer que a arte, a loucura, essa experiência de rompimento do universo, ela é uma experiência eminentemente masculina. Ela é uma estranheza que acomete a subjetividade que se organiza no interior do limite do universo, que é o lado masculino da fórmula quântica dessa situação. O problema é que quando a gente localiza a subjetividade masculina no interior desse limite do universo, ao mesmo tempo que a gente evoca o fora do universo para pensar a posição feminina, nós tendemos inadvertidamente a opor dentro do universo e fora do universo, como se fossem dimensões exteriores uma à outra. Eu creio que é necessário, em relação a esse ponto, que nós possamos nos valer de uma outra topologia que permite pensar esse fora do universo não como uma dimensão externa ao universo, mas ao modo de uma falha interna, de uma suspensão de limite que afeta o universo em seu interior. Como o infamiliar que parasita o familiar, esse fora do universo seria uma espécie de exílio íntimo dentro do universo, que Lacan se permite, inclusive, formular com o neologismo de extimidade. Pois é, justamente, então, em consideração a essa topologia, né, que nós estamos tentando abordar aqui, para evitar a ideia de uma exterioridade que o termo fora do universo sugere, a gente está usando o neologismo como infamiliar, como extimo. Eu me permitiria, por minha vez, acrescentar um outro neologismo e chamar doravante de fora-universo, traduzir o or-univer como fora-universo. A gente passar a chamar de fora-universo essa falha interna que o feminino produz no universo masculino. Pois é justamente em consideração a essa topologia do fora-universo que me parece plausível tentar aproximar aqui a posição de Antígona do lugar ocupado por Diadorim na narrativa de Riobaldo em Grande Sertão Veredas, por razões que eu vou tentar desenvolver. O meu propósito inicial, quando eu enfatizei pela primeira vez esse ponto, era o de rebater a crítica que uma certa vulgata sociológica e literária usualmente dirige a Guimarães Rosa, dizendo que ele não teria assumido a ideia da homossexualidade de Riobaldo, como se a revelação da feminilidade de Diadorim no final do romance estivesse destinada somente a salvaguardar uma visão heteronormativa do herói sertanejo. Eu não creio que isso faça justiça, ou seja, Diadorim aparece como no corpo feminino não para salvar a heterossexualidade de Riobaldo, mas pelo fato de que, mesmo se ela fosse anatomicamente homem, né, mesmo se Diadorim fosse anatomicamente, biologicamente homem, se nós tomarmos o feminino do ponto de vista da lógica lacaniana, Diadorim seria ainda assim mulher. Porque é justamente por se colocar nessa posição fora o universo que Diadorim se estabelece como guia da experiência de travessia vivida por Riobaldo ao longo do romance, como eu vou tentar demonstrar aqui. Caberia, é verdade, né, dissertar melhor sobre o que vem a ser a apropriação por Guimarães Rosa dessa figura que é uma figura clássica, né, do trovadorismo medieval,
que é a figura da donzela guerreira. Vocês encontram um livro de Valnice Nogueira muito interessante sobre esse tema. É uma figura clássica do trovadorismo medieval que chegou ao Brasil por influência ibérica e se afirmou na tradição cancioneira do Nordeste, do sertão nordestino. E ela já havia, inclusive, sido mencionada por Guimarães Rosa no livro Corpo de Baile, no conto Uma História de Amor, que foi publicado em 1956, que é a mesma data de publicação do Grande Sertão Veredas. Mas a hipótese que eu gostaria de submeter a vocês aqui, a esse respeito, é que Diadorim, ao se vestir como homem, ao se trajar como homem, ela vem, por assim dizer, disfarçadamente inserir no universo masculino dos jagunços, habitado por Riobaldo, o fora-universo do feminino na forma de uma saída no seu interior. É como se ela cavasse uma saída no interior do universo masculino, e essa saída é justamente o que permite a travessia, o franqueamento desse universo. Porque a travessia, todo mundo que já leu o Grande Sertão Veredas bem sabe, né? Ela é um dos principais motivos condutores desse romance. A ideia, então, que eu tive, aliás, ocasião de desenvolver mais detalhadamente ao longo de uma palestra que eu proferi sobre esse livro na Academia Mineira de Letras, seria a de que o encontro com Diadorim venha a ser justamente o que permite a Riobaldo realizar a experiência de uma travessia na qual, para ele ir de um universo ao outro, ele precisa passar pelo fora-universo. Diadorim seria o guia de Riobaldo nessa travessia pelo fora-universo. A travessia, esse motivo constante, né, é interessante porque ela aparece logo no início do livro, no primeiro relato que Riobaldo faz do seu encontro com Diadorim. No momento em que Diadorim se apresenta a ele como Reinaldo, né, nome que significa alegoricamente o rei que conduz, é a cena de uma temerosa travessia num rio imenso e agitado, numa canoa frágil, desaprumada. A cena é Riobaldo tomado de pânico e ele se impressiona com a impassibilidade de Diadorim, que o segura pela mão e lhe diz tranquilamente: coragem, carece de ter muita coragem. A gente percebe logo de saída que Riobaldo, homem receoso, hesitante, contraditório, ele descobre em Diadorim a forma feminina do desejo decidido do sujeito que avança sem medo nem piedade, tal como Antígona, tomado por uma espécie de certeza antecipada do que ele tem que fazer ali. E é interessante notar que a evocação por parte de Riobaldo desse apelo à coragem, na fala de Diadorim, indica justamente o perigo como fator determinante de um discurso estruturado como relato de uma travessia. Ou seja, como narrativa de uma experiência na qual o sujeito se lança para fora do limite do universo. Ele se lança para fora do limite que permitia a ele se orientar numa situação regrada. Ou seja, se o termo coragem ele vem de coração, o que indica a determinação afetiva do agir, a palavra perigo deriva etimologicamente da expressão latina pereu, que significa literalmente o limite que se deve atravessar. Por se abrir, assim, a um espaço não mais regulado pelos limites do universo discursivo das regras, a travessia requer do sujeito que ele se emancipe das protelações infinitas da sua deliberação, do seu cálculo deliberativo. E é nesse sentido que o afeto da coragem, como
subjetivação corporal do risco, aqui se torna indispensável a sua decisão. Travessia e exposição ao risco se mostram, assim, fatores estruturantes dessa narrativa, na recorrência da fórmula viver é muito perigoso, que a gente termina repetindo mentalmente quando a gente está lendo O Grande Sertão Veredas. Então, para entender o limite que regula a composição do universo mítico do sertão, do qual provém Reobaldo, nós devemos nos lembrar que coube a Joca Ramiro, pai de Diadorim, assumir a função do chefe aristocrático destinado a representar o limite da lei capaz de conter a selvageria guerreira do jagunço. Mas é importante notar que, para além de Joca Ramiro, existe outro personagem importante, que é o personagem de Zé Bebelo, que é o homem político que ali se apresenta não como pertencente ao universo mítico do sertão, mas como arauto da modernidade. Ele é movido muito mais pela astúcia do que pelo valor aristocrático. O seu projeto é destruir o universo mítico dos jagunços para, em seu lugar, instaurar o universo moderno da ordem republicana, com as suas escolas, fóruns e hospitais. Tem uma passagem muito interessante, né, do julgamento de Zé Bebelo. Eu acho que seria, se vocês me permitem, eu vou passar para vocês essa passagem aqui, que é essa aqui que eu... Dá para ver? Então, está sim, pronto, está compartilhando. O diálogo de Joca Ramiro com o Zé Bebelo. Joca Ramiro diz a ele: o senhor veio querendo desnortear, desencaminhar o sertanejo do seu costume velho de lei. E o Zé Bebelo: o velho é o que já está de se desencaminhar. O velho valeu enquanto foi novo. O senhor não é do sertão, não é da terra, diz Joca Ramiro. Sou do fogo, sou do ar. Da terra é a minhoca que a galinha come e cata esgaravada. Como é que eu topo? Ou seja, é interessante, né? Como é que a gente tem dois protagonistas de dois universos distintos, que é o diálogo que ocorre justamente no momento em que Zé Bebelo foi derrotado em batalha campal e, no seu julgamento liderado por Joca Ramiro, esse julgamento encena, em meio à violência do enfrentamento, a vitória da justiça simbólica. Em vez da sua execução sangrenta, Joca Ramiro lhe prescreve a morte simbólica da condenação ao exílio, em decisão que finalmente consagra no universo do jagunço a lei da civilização. Mas é importante também notar, nesse momento de triunfo da razão simbólica, que ao olhar de Reobaldo não escapam indícios de um resto que ali não se deixa simbolizar. Há uma leitura que faz Rosenfield sobre essa passagem. Reobaldo não consegue deixar de observar, durante o julgamento, a raiva genuína de Hermógenes, que o tempo todo resmunga, reivindicando o seu direito de sangrar e esfolar a vítima a seu bel prazer. Tanto na cólera fria de Hermógenes, no seu gozo pela tortura, quanto no olhar sombrio do seu parceiro Ricardão, que raivosamente se retira, se manifesta uma dimensão pulsional de destruição gratuita, carente de regulação simbólica, carente de qualquer fundamento, avessa a qualquer tipo de negociação discutível. A gente tem aqui um anseio de destruição essencialmente desprovido de porquê. Expressão de algo que não se deixa captar no interior do universo do discurso. A ira ali se apresenta como pura vontade de gozo no curto-circuito deplorável da pulsão,
nesse inferno que só se emenda consigo mesmo, como diz Reobaldo, a propósito da terra arrasada do liso do Sussuarana. A gente percebe, então, que se nós vamos ter, no Grande Sertão, né, os chefes portadores de patronímicos, né, de sobrenomes, J. Ramiro, Medeiro Vaz, Zé Bebeiro, que seguem a justiça simbólica, por oposição àqueles que só têm prenomes, Hermógenes e Ricardão, que recusam a mediação da lei e encarnam essa violência pura. Mas o que Reobaldo entrevê ao longo do julgamento é que um não vai sem o outro. Ele nota que a desrazão está sempre à espreita da razão, da decisão racional. Que o universo simbólico do direito está sempre contaminado por alguma coisa que o nega. Que a violência ilegítima que o direito tenta subtrair do indivíduo continua a despertar subterraneamente a sua simpatia, como vai dizer Walter Benjamin, levando ele a duvidar da sua legitimidade. Então, a hipótese que eu quis retomar aqui é que o fenômeno de irrupção dessa violência sem causa, que tanto afeta a meditação de Reobaldo, ela se dá na travessia de um universo ao outro. Ela ocorre no momento em que a dissolução da crença que sustenta o universo mítico do sertão, encarnada aristocraticamente pela figura heróica de J. Ramiro, vem ceder lugar ao universo moderno, secularizado, representado pelo cálculo político de Zé Bebeiro. É ali justamente que reside o perigo da transposição do limite, metaforizado no romance de Guimarães Rosa, pela temerosa travessia do liso do Sussuarana. A questão, então, é o seguinte: o que ocorre no interior desse universo do sertão que exige a sua travessia, que explica a sua falência, a sua dissolução e a sua substituição? Ora, se a autoridade patriarcal, representada pelo personagem de J. Ramiro, materializa a crença que sustenta o universo do discurso sertanejo, a autoridade patriarcal, a condição de Reobaldo, como é o caso da maior parte dos jagunços, é de ser o filho sem pai da nossa miscigenação. Reobaldo é o filho desamparado, recolhido tardiamente por aquele que dizia ser seu padrinho, que tratou de se esquivar o quanto pôde do dever de lhe transmitir a nomeação paterna, é o senhor Celorico Denis. E é nesse sentido que Reobaldo, desprovido da estabilidade de um lugar de reconhecimento simbólico, é sempre um sujeito fugidio e errante, carente desse semblante que dá lugar ao filho legítimo na transmissão simbólica da paternidade. De maneira que, se por um lado tal carência da figura paterna explica o apego do jagunço à figura do pai valoroso, representado por J. Ramiro, o que revela-se com a sua morte não é a mediação simbólica do pai morto. O que se mostra ali é a condição de abandono, de fuga, é a anomia absoluta do acampamento de Hermógenes, onde todos se entregam aos abusos e às práticas de violência gratuita. Então, o motivo dessa travessia decorre da necessidade de construir no horizonte do universo sertanejo, de substituir o universo sertanejo pelo universo moderno. O universo moderno seria justamente aquilo que viria remediar a falência do universo sertanejo, se colocando no seu lugar. Vocês, então, notam que o interlocutor silencioso, né, somos nós, quando lemos o Grande Sertão, de Reobaldo, não é o homem do universo sertanejo. É o homem culto da ordem republicana, criado numa situação estruturada no contexto, estruturada na revogação do contexto social do sertão. Por isso, a travessia exige que o sertanejo se alie ao inimigo do sertanejo. É preciso que o bando heróico de Reobaldo de Arolim
se una à tropa do ardiloso Zé Bebelo, de volta do degredo, para fazer justiça àquele que, ao exilar-lhe, em nome de uma lei simbólica, o poupou das atrocidades de uma violência sem lei. Mas a questão, né, acho que agora eu chego à conclusão, é que não se pode ir de um universo ao outro, na travessia do Grande Sertão, sem passar pelo Fórum Universo. É preciso se expor ao perigo do Fórum Universo como espaço de anomia em que as leis de mediação simbólica do universo do discurso perdem a sua eficácia. E é nesse sentido que o que especifica a função de Diadorim diz respeito à sua capacidade de habitar esse Fórum Universo, na posição feminina, e ali conduzir o narrador em sua travessia de um universo ao outro. Então é interessante notar, né, como é que se dá, né? Riobaldo, como todo homem, é um ser vacilante, empulhado pelas referências ao semblante fálico, que o fazem hesitar entre dois universos. Ele está sempre, né, oscilando no seu esforço de deliberação entre os valores do universo místico do sertão, do qual ele provém, e os critérios do universo lógico da ordem republicana ao qual ele se dirige. Ele realiza o pacto com o diabo, mas nega a sua existência. Ele questiona o racionalismo, mas põe em dúvida a existência do mito. Ele admira o jagunço, mas não quer mais ser. Ele medita sobre o que ele deve fazer, mas toda vez segue um destino que parece alheio à sua deliberação. Mas se o que leva Riobaldo a essa hesitação constante é o pensamento que oscila entre dois universos, o que tira ele da ruminação cogitativa e lhe dá a determinação afetiva da coragem necessária ao agir, passa pelo encontro com Diadorim, cuja inumanidade lhe permite emancipar da vacilação demasiado humana do cálculo deliberativo. É nesse sentido que, se nós concebermos Diadorim enquanto incidência demoníaca, infamiliar do feminino, como figura do Fórum Universo, nós não estamos identificando ele a um personagem instaurador da desordem, como é o caso do acampamento de Hermógenes. Ao se disfarçar como homem, Diadorim inclui o Fórum Universo na falha íntima do universo. O que a coragem inumana de Diadorim suscita em Riobaldo, em seu desejo de vingar Joca Ramiro, é a paixão por uma justiça que possibilita o universo do discurso, mas cuja instauração depende de um gesto que não cabe no limite regrado desse universo. Trata-se de uma justiça que, para poder existir, requer a afirmação de algo que não se alcança pela deliberação discursiva. Daí se explica, finalmente, a necessidade, por parte de Riobaldo, de realizar o pacto com o diabo, de fazer o pacto com o demônio para realizar a travessia do liso do Sussuarão e, assim, chegar ao enfrentamento contra os Hermógenes do outro lado desse limite. Pois se o que há no campo da realidade depende da configuração discursiva que confere consistência simbólica ao haver, o pacto com o que não há requer o rompimento desse limite. Ou seja, não se trata tão somente, como diz Freud no seu estudo sobre o pintor Christoph Heisenberg, do pacto com o demônio como suplência visando remediar a insuficiência do pai. No caso de Riobaldo, conduzido por Diadorim, o pacto resulta da ideia de que, para realizar a justiça, é necessário ir além do plano das justificações discursivas, entre as quais ele oscila, e realizar finalmente um vínculo no Fórum Universo com a selvageria destrutiva da pulsão. Ou seja, o que Diadorim finalmente lhe indica é que é necessário se haver com o mal para enfrentar o mal. É necessário alcançar o Fórum Universo
para rasgar o semblante do universo e fazer da justiça algo mais do que uma deliberação discursiva. Há um silêncio, vai dizer Derrida, que rompe com essa tagarelice na estrutura violenta do ato que institui a justiça, que, no momento da sua instauração, não é legal nem ilegal. A ideia é que se a lei pode ser discursivamente justa, sem o calar dessa violência fundante, ela não passa de um devaneio impotente. A ideia é que a violência é um predicado essencial da justiça, uma vez que não há justiça se ela não tiver a violência de se impor. Era essa a leitura que eu achei por bem fazer aqui. Obrigado pela paciência e pela escuta de vocês. Muito obrigado, Antônio. É sempre assim, é bom demais sempre estar te ouvindo, né? Assim, ainda mais em temas como esse. Eu sei que tanto o Antígona, né, quanto o Diadorim não estão aí apenas de passagem, né? O que eu queria propor, inclusive, agora, é o seguinte: a gente acaba que vai aprendendo um pouco com as lives, assim, como é que funciona. Nós temos algumas pessoas que estão na sala presencialmente, aquelas que puderem abrir a câmera agora, seria interessante para que o Antônio não tenha a impressão que só tem pessoas olhando ele pelo buraco da fechadura, mas que existem pessoas que estão realmente te olhando. Acho que seria simpaticamente muito bom. A gente agora vamos fazer aqui algo mais aberto, né? E que as pessoas pudessem, claro, né? Até aproveito para também dar aqui um abraço à Ana Mares, que está aqui, que eu acabei de ver que apareceu na câmerazinha aqui também. Prazer, né? Que você esteja aqui. Antônio, muitas coisas, assim, muito interessante. Por mim, a gente, como já fizemos algumas vezes em alguns cafés aí, né? Vamos falar café, que é uma coisa mais, né, um pouco mais urbana. Já conversamos muito, são temas assim que eu sei que você visita muito. Alguns deles eles são muito caros também. Então, eu inicialmente, até enquanto as pessoas vão pensando também um pouco no que elas pensaram, de que maneira elas são divididas e suscitadas, eu teria algumas anotações que eu queria te ouvir um pouco. Pois não? Primeiro, você fala de algo que eu achei muito curioso. Você criou uma função, que é a função sepultamento. Né? E eu gostaria que você pudesse explorar o que seria algo que seria não todo sepultado. Se a gente fosse brincar mais nessa, já que você colocou, existe aquele para quem a função sepultamento não se coloca, né? Existe o para todos sepultamento, e o que seria, no caso, pensarmos na função não todo sepultado. Eu digo isso, já dou uma pista de por onde eu viajei um pouco. Antígona, ela não é sepultada, mas ela é emparedada um pouco, né? De uma certa maneira. Então, ela é enterrada viva. Né? Se isso seria o não todo sepultado, né? Deixa aí para você dizer um pouco. De todo modo, eu acho interessante que você tenha começado pela questão trazido, né, um pouco as formas da sexuação. Eu, certa feita, eu trabalhei também essa questão das formas da sexuação, acho que você vai se lembrar, com Abelardo e Heloísa. Sim, né, colocando que exatamente que Heloísa, de um certo modo, talvez fosse o primeiro exemplo. Eu brinquei com a Márcia Rosa recentemente, o primeiro exemplo histórico de histeria rígida. Uma histeria onde ela fala assim: não, eu não sou toda afetada pelo amor do pai. Né? Isso eu colocaria aí. Outra coisa que me chamou a atenção e eu queria que você explorasse, até em algum momento hoje você falou de desrazão, que eu imagino que talvez não tenha sido tão por acaso que você usa o fora universo, que para mim me ressoou um pouco com a foraclusão. Né? E até que ponto esse fora universo, você vai se lembrar que nós temos pelo menos alguns mestres em comum,
E um deles, que era François Regnault, eu costumava dizer no seminário dele que quando a gente não sabe o que fazer com dois conceitos, a gente articula eles. Então, que articulação você faria entre fora-oclusão e fora-universo, né? Vai anotando aí, mas são poucas mais assim para a gente abrir o debate. Mas um pequeno comentário que eu achei muito interessante seria a Donzela Guerreira e o modo como você trabalha tão finamente esse texto, né? O Grande Sertão. Até que ponto vamos encontrar traços do fino amor, do amor cortês em Grande Sertão, né? Se poderíamos pensar que há algum eco, né, desse fino amor aí, inclusive porque tem alguma coisa que se parece, porque mesmo a região do Languedoc, né, da Perigórdia, né, aquela grande região de onde se coloca o fino amor, no fundo é também uma região que é uma região árida e dominada por um rio. E isso me faz emendar uma outra questão que, se você já fez alguma reflexão que pudesse trazer para mim, de qual seria talvez o papel do rio em Grande Sertão, uma vez que é um universo todo estático e árido, e o rio é a única coisa que flui, que faz um fluxo, né? O rio é a única coisa que escorre numa terra extremamente árida e estática, onde as únicas ações possíveis são as ações humanas, as do homem. E o rio ele é diferente. O rio é algo que não é uma ação do homem, é o homem tendo que lidar com um tipo de ação, né? Assim, que está ali. Uma pergunta, e só por fim, eu não sei se você conhece um que eu acho muito interessante, um livro que inclusive ganhou um prêmio recente de Itamar Vieira Júnior, chamado Torto Arado. Não, não conheço. Torto Arado é um pequeno livro precioso, né, que revisita muito, né, ele é um geógrafo, professor aqui da Universidade Federal da Bahia, mas é um livro que traz muito algo que é muito interessante, que não estou dando um spoiler, porque isso as duas primeiras páginas do livro, são duas irmãs no sertão, de 10 anos, que um dia descobrem uma faca da avó, que é a Dona Ana, e começam a brincar com essa faca, e uma delas perde a língua nessa brincadeira. E toda a narrativa é feita de uma maneira que você passa... são elas que narram, mas você nunca sabe se quem está narrando a história é a leitora que tem a língua, a irmã que tem a língua, a irmã que não tem a língua. Porque a língua afetou as duas irmãs, não é? Então, é um livro que é falado e o tempo inteiro a gente fica em dúvida se essa é a irmã que perdeu a língua que escreve o livro ou é a irmã que tem a língua e que fala pela outra. Não é isso? Eu digo isso porque também me chamou a atenção o seguinte, que você fez assim, um longo, belíssimo estudo e, curiosamente, a gente não ouve nessa sua fala as palavras de Diadorim. Bom, de Antígona também não, assim, mas eu achei curioso que você tenha feito toda essa abordagem e eu queria saber assim, o que poderíamos pensar exatamente do que falaria ou do que fala de Adorim, né? Bom, acho que deve ter aqui mais perguntas. Aí a gente tem aqui o Rogério e o Marcelo Manielli que vão estar aqui também nos assessorando. Mas, inicialmente, eu te deixo aí esses pequenos comentários, né, para ouvir um pouco você. Ótimo. Eu já respondo, Eduardo? Acho que podemos, para ir aquecendo, não sei, aí, Rogério e Marcelo, temos aí já algo também aí de fora? Marcelo, a gente não está conseguindo abrir a câmera aqui, parece que precisa liberar algo aí. Eu vou liberando as câmeras aqui, curioso porque elas... Mas eu vou abrindo aqui, eu vou solicitar enquanto você está falando. Tudo bem, vamos lá. Mas temos alguma pergunta? Mas aí o Marcelo eu começo. Antônio, pode começar enquanto eu vou abrindo aqui, então. Tá, eu vou começar pela sua última observação, né? Ou seja, a gente não encontra uma narrativa do Diadorim igual talvez a personagem sem língua,
E um aspecto muito interessante aí é que o Diadorim é um pouco como o Bartleby do Melville. Ele se apresenta como aquela figura que a gente chama de fenomenon, ou seja, pessoas que não têm uma narrativa própria, mas cuja conduta constitui um motivo de construção da narrativa, como é o patrão de Bartleby e o Riobaldo, sabe? Então, é muito importante isso, porque isso tem, entre outras coisas, a ideia de que Diadorim, por quase não falar, ou por falar muito pouco, ele justamente encarna aquilo que deve romper com a negociação discursiva no que a gente poderia chamar de instante de ver, né? Daquilo que acelera uma decisão. Então, eu penso que a falta, né, de discursividade em Diadorim, ela tem esse aspecto que é estrutural da posição que ele ocupa, ou seja, de ser aquele que não se perde na deliberação discursiva, que é a própria do personagem de Riobaldo. Eu acho interessante, então, essa referência que você trouxe, né? Você fez referência também ao que seria a função do rio no universo estático. É uma observação que me parece igualmente pertinente, porque a gente muito frequentemente percebe o universo como se ele fosse uma estática do universo, ou seja, como se aquilo que está organizado fosse desde sempre assim. E ao tomar as coisas dessa maneira, a gente deixa de perceber que essa estática do universo, ela na verdade, é resultado de uma imposição discursiva. Nada de X que não fique X. Ou seja, existe essa imposição, mas se existe também uma experiência da estrutura, ou seja, o comentário de Lacan da carta roubada é esse. Se toda a estrutura fosse vigiada pelas suas regras, não haveria a experiência da estrutura, não haveria o ponto da carta roubada se não houvesse justamente alguma coisa que a rainha encarna e que escapa ao olhar do rei, que é a carta. Se não houvesse isso, não haveria o ponto, haveria só a estrutura estática. Então, eu penso que essa ideia de que existe em todo o universo discursivo um ponto de fuga, ou seja, alguma coisa que escapa às suas leis e que permite a sua experiência. E, nesse sentido, eu creio que o rio metaforiza justamente essa ideia de um ponto de fuga do que escapa à estática do universo. Dizer não todo sepultado é uma expressão que eu preciso meditar sobre ela. O que a gente sabe é justamente que a sepultura é aquilo, né? A frase do Hölderlin, é aquilo que arranca a morte da natureza e faz dela uma função simbólica, uma operação simbólica. Lacan leva isso muito a sério, né? Leva isso muito a sério, ou seja, esse é o sepultamento, tá certo? Não todo sepultado é alguma coisa que eventualmente coloca justamente esse elemento pulsional que escapa a essa regulação. A Antígona, ela é empedrada, ela é encerrada numa gruta viva. É um sepultamento que, ao mesmo tempo, dá a ela a oportunidade dela mesmo decidir pela morte dela. Eu penso que, nesse aspecto, a gente poderia, eventualmente, tomar a discussão por esse lado. E, finalmente, aproximar a floratura de fora do universo é uma ideia que me parece pertinente e ela nos conduz, eventualmente, ao que seria o que Lacan designa com a expressão de empuxo à mulher na psicose. Ou seja, existe alguma coisa, né? Quando não existe a exceção que funda o universo, a mulher não existe no sentido em que ela não é justamente discursivamente significada. Ela passa a existir justamente quando aquilo que permite o universo do discurso não funciona mais. Essa mulher que passa a existir na psicose, ela nos permite articular, como você propôs, a ideia de fora-universo de conclusão. Um pouco nesse sentido que eu consegui te responder aqui. E a questão do Finamor?
Ah, sim, perdão. A donzela guerreira, ela é objeto do amor cortês. Todos os pontos do amor cortês, né, que a gente encontra, né, nessa discussão, né, da Península Ibérica, do trovadorismo, que colocam no seu horizonte a figura da donzela guerreira, ela nunca é objeto de gozo. Ela está sempre colocada no horizonte de um desejo. O Riobaldo vai dizer exatamente nesses termos, feita de por amor sem gozo. Ela se coloca justamente no horizonte dessa... Inacessível, né? Assintótico, o ideal regulador, alguma coisa que o sujeito aspira, mas a qual ele não acede. É diferente da Inoirá, né, da Ana dos Usa, todos os personagens femininos que vão aparecer com quem... Erequenide, todos. Isso. A gente vai entender que existe, sim, um aspecto estruturante dessa ideia que coloca a donzela guerreira como objeto do amor cortês. Eu acho absolutamente pertinente essa ideia, né? E que articula uma espécie de necessidade ou de vínculo orgânico entre amor e renúncia. Exato. Alguma coisa nesse sentido. Marcelo e Rogério, como andamos por aí? Marcelo, vou destacar aqui uma pergunta de Rogério do YouTube, que também tem a ver com algo que me veio à cabeça na fala de Antônio, quando ele fala que Diadorim pega nas mãos, né, de Riobaldo, né, para fazer essa travessia de um universo ao outro, passando pelo fora-universo. Me lembrou um pouco também Millet, quando fala de que Lacan toma a mão de Joyce, né, para passar pelo caminho do sintoma. Acho que ele fala isso, não sei se em sutilezas, sim. Né? E acho que um pouco nessa direção, talvez o Rogério Henriques faz uma observação. Ele diz assim, ele cita um filme, Perdas e Danos, de Louis Malle, e fala que aparentemente é uma parceria sintomática entre uma nora e seu sogro, a Juliette Binoche e o Jeremy Irons. E ele se pergunta, então, se seria a nora que franquearia ao sogro, via acesso ao fora do mundo, ponto opaco do gozo, certo rompimento com o regime fálico como gozo do poder. E haveria alguma relação, só para complementar a pergunta dele, haveria alguma correlação com o par de Guimarães? Absolutamente. Justamente, esse filme do Louis Malle, eu não tenho ele mais de memória muito nítida, mas essa observação, né, de que ela não se coloca justamente como objeto de uma satisfação fálica, de uma satisfação erótica, mas como alguma coisa que suspende isso, e que conduz o sujeito a justamente abandonar o universo discursivo, que é justamente o enquadramento dos seus valores. O encontro com essa personagem obriga o sogro, né, a se haver com a exigência de reformar o que a gente poderia chamar de universo dos seus valores. Eu acho que, nesse aspecto, há essa condução do feminino no fora universo. Ou seja, que desestabiliza todas as codificações discursivas a qual o sujeito se encontrava alienado. Certamente. Temos mais outra pergunta aqui. Raquel Franco. Ela pergunta se Diadorim seria revolucionário ou subversivo. E Ana Silvia Sá pergunta qual a diferença entre infinito e ilimitado na lógica lacaniana.
creio que Diadorim é absolutamente subversiva, mas ela não é panfletária. É um subversivo mais sutil, né? É um subversivo que é diferente do que a gente poderia chamar de uma lógica panfletária, de uma lógica agregativa. É uma subversão silenciosa, é uma subversão mais sutil nesse aspecto aí. A segunda pergunta, né, é a diferença de ilimitado e infinito, ela é fundamental. Eu acho importante tocar nela porque existe uma certa fascinação pelo feminino quando a gente toca nessa ideia do infinito. E o infinito pode ser uma bobagem. Né? A gente pensar no mal infinito do Hegel ou as deliberações infinitas de Reobaldo. O Reobaldo, se deixar, ele é igual um obsessivo, ele protelaria infinitamente aquilo que move a sua decisão. Enquanto que a ideia de ilimitado é justamente o rompimento de alguma coisa que estrutura uma organização, seja ela finita ou infinita. É nesse aspecto que eu acho importante a gente precisar o uso que a gente faz desses dois termos. O exemplo que eu mostrei, né, não sei se ficou suficientemente claro, que na função 1 sobre x, x é variável ao infinito, mas tem um valor que ele não pode ter, que é zero. A gente tem um universo infinito, mas ilimitado. E o exemplo contrário, né, você pode ter um conjunto finito sem exceção. A gente vai falar justamente daquilo que seria ilimitado, que não constitui um universo. Tá certo? Por hora é só. Obrigado. Obrigado. Temos aqui um comentário no chat do Zoom de Ivone Maia, comentando ainda perdas e danos. Ela diz: o detalhe é que o filho e noivo dos personagens morre ao vê-los juntos. E ela faz um comentário, né? O limite do universo ultrapassado. Exatamente. É uma das cenas mais fortes que normalmente o Louis Malle ele provoca de uma maneira mais sutil, mas não sei se você se lembra dessa cena, que é a cena onde se consuma o ato sexual. É uma cena que, naquele filme do Lars von Trier, qual é aquele filme mesmo? É que ela, também a filha consegue, na hora do ato sexual, ela vê o filho indo na janela, mas ela está tão tomada que ela não consegue parar o ato e o filho cai pela janela, né? Nessa cena... O anticristo. O anticristo. Nessa cena, o Louis Malle é muito interessante, porque o Jeremy Irons e a Juliette Binoche, eles estão num momento tão tomados que o filho abre a porta, vê a cena, ela vê, mas ela está num momento de tanto êxtase que ela não consegue parar, ou se arrepender, ou nada, ela está tomada ali. Ele recua e cai. E morre porque ele recua para trás, uma escada alta, e acaba morrendo, né? Ou seja, ele morre na hora que ele também enxerga algo para ele é completamente fora de limites, né? Mas só que quem morre aí é o filho, não é o pai. Algum comentário mais? É o Anticristo, exato, esse é o filme. Eu gostaria de voltar ao infinito e ilimitado. Achei muito interessante fazer essa distinção. E eu fiquei pensando também, porque o infinito, se a gente pegar a palavra, é aquilo que não tem fim. E o ilimitado é o que não tem limite, por exemplo, como que não tem uma borda, se a gente pensar. Pode ter um fim e não ter borda, e o outro pode ter uma borda e não ter fim. Eu não sei se a gente pode pensar assim. Gostaria de ouvir um pouquinho mais, Antônio, sobre isso. Talvez só acrescentando a pergunta de Annalise, eu acho que aí foi esse esforço que faz o Antônio. Logo no começo ele fala disso, né, Antônio? Talvez aí justifique, entre infinito e limitado, a passagem da lógica
a topologia. Jordan. Tem que abrir, Jordan, seu microfone. Não, Jordan tá... Abriu o microfone, Jordan. Pronto. Tá funcionando já? Ok. Então, muito bem, Antônio, muito obrigado. Eu, nessa questão da Alice aí, eu introduziria também a questão do que foi trazida na fala de Pepita, do infinito curto, né, que foi uma maneira também interessante de tomar a questão do infinito. Mas eu queria lembrar também, a partir da fala de Pepita, no último encontro nosso, em que ela dizia que o feminino pode produzir um familiar, mas que o gozo feminino seria um acontecimento de corpo que estaria fora da linguagem. E, portanto, você até fez aquele complemento que seria um gozo encarnado aí, né? Seria um familiar encarnado. E aí, com esse fora universo que você falou hoje, eu pensaria e perguntaria se esse fora universo também não poderia ser visto aí como fora da linguagem. Seria algo fora da linguagem também, né? De fato, a gente pode eventualmente dizer que existe uma experiência funcional da linguagem e existe uma experiência, vamos dizer, mais simbólica da linguagem. Ou seja, a gente pode dizer que a experiência simbólica da linguagem é aquela em que a linguagem nos permite nos distanciar da pressão funcional. Ou seja, você vai ter um efeito subtrativo da linguagem, que é justamente aquilo que permite a negativização do gozo e todos aqueles aspectos que a gente conhece na chamada clínica de piano, etc. Não é? Agora, quando o mulher vai dizer que o gozo como tal é o gozo feminino, na justiça como tal é a justiça feminina, eu creio que o que está em questão é justamente o fato de que nós temos aqui uma relação em que a linguagem ela deixa de ser aquilo que permite a subtração, que permite manter a distância, e ela passa a ser investida funcionalmente. Se a gente pensar no que o Schroeder vive, né, o puxa a mulher, o vai do lixo, né, a feminização que ele sofre ao longo daquele processo, a linguagem que ele constrói é uma linguagem absolutamente funcional. É uma linguagem que não, ela deixa de ter esse efeito subtrativo da mensagem, da comunicação, da localização discursiva, e ela é intensamente investida justamente desse fator de gozo, desse fator funcional que se estabelece nesses termos. Nesse sentido, vamos dizer que a gente pode pensar a linguagem em dois termos, né? A linguagem ordenada pelo discurso, em que a gente vai ter todo um efeito subtrativo, e a linguagem no fórum universo, que não tem ordenação discursiva, que é a linguagem investida por esse elemento. Eu penso no exemplo do personagem Blue Jasmine. No início da cena, ela tagarelando com a mulher no avião, né, a gente percebe que ela fala sem parar, como se ali houvesse um efeito puramente funcional. Aquela ruminação em que ela começa a escutar a própria voz, né? A gente sabe que a alucinação é um fenômeno que chama de hiperendofágico, ou seja, a gente pensa tão alto que a gente acaba escutando o nosso próprio pensamento. Ou seja, é como se a linguagem, em vez de ser pura relação diferencial, ela fosse investida justamente por esse elemento funcional que a gente encontra nesse fenômeno. Nós temos aqui Terezinha Prado levantou a mão. Terezinha, eu vou ativar seu microfone. Deixa eu ver se eu já consegui aqui. Tá. Ainda não. Pronto. Não? Assim? Vamos ouvir, Terezinha. Então, oi, Antônio. Eu queria fazer uma pergunta, porque te ouvindo falar,
Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Perfeito. Justamente essa ideia que você traz do fora-universo, será que... Porque, assim, me faz pensar que não é um fora-fora, né? Justamente não está fora. Então, se a gente poderia pensar justamente se esse fora-universo não seria a própria falha que expõe a inconsistência desse universo simbólico, ou seja, não está fora, mas é um fora que se constitui como falha, né? Exato. E não como exterioridade. Exatamente, é nessa topologia aí. E aí, seguindo um pouco nessa discussão entre infinito e limitado, eu me lembrei de um curso do Miller, acho que é o Peças Soltas, em que ele faz uma metáfora que eu acho interessantíssima, que ele fala, para falar da mudança da lógica do primeiro Lacan para o ultimíssimo Lacan, em que ele cita um exemplo que é uma caixa que você não sabe quantas bolas tem, e você, a cada vez que você tira uma bola, você não consegue identificar quantas são de cada cor. E aí ele vai dizer, porque na verdade ele vai tomar isso como um exemplo do real sem lei, né? São as séries sem princípio de funcionamento. E ele chama isso de uma série infinita. Porque ele diz que você pode tirar infinitamente as bolas de dentro da caixa e você só vai conseguir saber que cor é, se é branca ou preta, depois que você tirou. E aí ele cita um exemplo de uma tentativa de normatizar isso. Ele fala, o nome do pai, ele cria uma regra. A cada 2 bolas pretas vai ter uma branca. E aí o que ele faz? Se saem 3 pretas, a terceira ele pinta de branco. Enfim, mas ele usa o termo infinito, série infinita. Nada impede que o infinito seja ilimitado, percebe? A precisão não é dizer que o infinito não seja ilimitado, é dizer que ele não é o infinito ele não é necessariamente ilimitado. Mas, de fato, é a crítica do filme, né, do cálculo indutivo. Se eu vejo 5 corvos pretos, eu posso deduzir que a essência dele é ser preto. A gente não tem como esgotar todas as possibilidades da sua ocorrência, né? Mas quando a gente estabelece um raciocínio indutivo, a gente acaba tentando coordenar aquilo numa certa regularidade da própria essência do objeto. De fato, né? Estabelecer uma rotina, uma orientação. Nós temos algumas perguntas. Não sei se o Rogério tem alguma pergunta aqui. Pegamos uma daí, então, Rogério, depois vamos para o... Tem uma pergunta aqui que vai um pouco nesse sentido do Fórum Universo, que é feito por Éder Galiza. Ele pontua, né? Em Antígona, Lacan fala de um desejo puro. E esse desejo puro ele relaciona com a pulsão de morte. A pergunta que fica é: esse irrepresentável seria propriamente a lógica do Fórum Universo? É uma pergunta que a resposta é delicada, mas é muito interessante isso, porque eu trabalho com essa tradução de Antígona, que é a tradução do Paul Mazon, e em certo momento pergunta a Antígona por que ela tomou aquela decisão, né, contrária a Creonte, e a tradução diz que porque quem proclamou aquele edito não foram os deuses, como se ela estivesse se justificando pela lei divina. E Lacan vai nesse verso, ele desconfia dessa tradução e percebe que não. Que quando ela fala isso, ela fala, não foi Deus que me mandou fazer isso. Não tem nenhuma justificação discursiva. Certo?
Então, a gente pode dizer que a decisão dela é justamente alguma coisa que se coloca nesse nível quase que conclusivo do discurso. Alguma coisa que a mobiliza, mas que não é, vamos dizer assim, um cálculo de uma deliberação. Eu acho que nesse aspecto que a gente pode associar isso com a ideia de expressão de morte e do desejo público, conforme foi evocado. Maniele, estamos aí dentro, como é que algum comentário? Sim, temos agora um comentário aqui, uma pergunta do Matheus Abade sobre a frase que você trouxe, Antônio, de Riobaldo, de carece de coragem, né? Ele diz o seguinte: eu tenho uma impressão de que esse movimento do Riobaldo, ao ouvir carece de coragem, se dá por haver algo do amor em jogo. Há uma articulação entre amor e coragem? Você consegue fazer aí? Eu penso que sim, né? A palavra coragem vem de coração. Uma versão, vamos dizer assim, que associa justamente essa disposição afetiva ao amor, mas seria, vamos dizer assim, o amor como confiança depositada não no cálculo, mas numa aposta. Percebe? É diferente, né? É uma confiança que é depositada não no cálculo, mas numa espécie de certeza íntima. Nesse aspecto, a gente pode dizer que sim, que a própria figura da donzela guerreira seria justamente a marca dessa ligação, né? Que ela faz por amor. É por amor de João Carramiro que ela está disposta ao que quer que seja, certo? Então, existe sim nesse horizonte a relação entre a coragem e essa disposição afetiva que a gente pode pensar nos termos do que o Matheus evocou aqui com a ideia de amor. O Pablo Salso, nosso colega, quer fazer uma pergunta, né, Pablo? Ative seu som, por favor. Sim, obrigado. Sobretudo a partir do que Teresinha levantou aí, você me pareceu, se acompanhei bem, Antônio, que você fez um contraponto entre exceção e objeção. No momento você cita a objeção. A pergunta é se assim como a exceção pode ser uma função, a objeção, se não seria uma função e talvez aproximar a função do analista, inclusive. O que você pensa disso? Sim, a exceção... Como é que é essa história da exceção que funda o universo? Né? É uma discussão um pouco longa, mas a ideia é que se existe uma exceção, existe um X que não foi de X, existe um pai gozador, por exemplo, no caso de Totem Tabu, o universo dos filhos se funda naquela declaração: nada de X que não foi de X. É o que a gente vai, por exemplo, colocar, estabelecer no assassinato do pai primordial. O assassinato é uma função lógica. Nada de X que não foi de X. Mas só existe esse universo porque tinha um X que não foi de X, sobre o qual é dirigido esse ataque. O problema é que, quando a gente aplica justamente essa função do universal a partir da exceção, é o caso, por exemplo, né, da figura do governante, que deve se assegurar de uma estabilidade ontológica do universo, ele necessita justamente estabelecer qual que é a exceção que funda esse universo, ou seja, nada de sepultamento para aquele que traiu a pátria. Quando a Antígona faz objeção a isso, ela está querendo fazer valer alguma coisa que é do ser do seu irmão e que não se universaliza. Alguma coisa que não cabe em nenhum predicado.
Eu não diria que essa função, que essa objeção é uma função, porque uma função sempre define um domínio, se a gente pensar em teoria de conjuntos. Toda função f de x igual a x mais 2, ela define um domínio. E a objeção de Antígono, ela não define um domínio, ela não define uma coleção de objetos. Ela visa Polinices uma singularidade ímpar, naquilo que não cabe em nenhum outro tipo de coleção. Percebe? Então, eu penso que há uma diferença de exceção e de objeção nesse aspecto. Bom, nós estamos caminhando para o final, então dá para pegar uma última pergunta aqui do Zoom com Marcelo, uma última de Rogério, e aí, para concluir depois, eu vou passar o videozinho com som, que é a vinheta do nosso encontro que na semana passada a gente teve um problema de som, mas que eu vou passar aqui. Então, primeiro Manielli, depois Rogério, e a gente conclui. Antônio responde, a gente conclui. Na verdade, temos uma aqui, hein, Rogério? Rogério está sem som? Começo aqui com o Ivone, então. Vou começar aqui pelo chat do Zoom. Ivone Maia faz um comentário e uma pergunta ao final. Ela fala, eu lembro que na matemática, entre 1 e o 2 se situa o infinito. E me ocorre pensar que esse seria propriamente o exemplo do infinito limitado, entre 1 e 2. Pergunto se podemos relacionar o infinito limitado com o não todo fálico do gozo feminino. Essa ideia do infinito limitado, né? O infinito dos números reais, aquele que cabe num segmento, diferentemente do infinito potencial, que é a série contínua dos números naturais, é abordada por Lacan naquilo que ele trabalha com o teorema da compacidade, no seminário 20. Eu de fato, me vejo diante de um tema que ultrapassa um pouco a minha competência matemática, ou seja, discutir o que é o infinito potencial, o infinito real, ou seja, o que significa a gente pluralizar o infinito. Não é à toa que o Kant vai usar o termo transfinito, ou seja, desacralizar o infinito. Se o infinito limitado, se a gente pensar no infinito curto do qual Paulo mencionado pela Epicteto, se ele significa uma dessacralização do infinito, sim. Ou seja, tornar ele plural, desteologizá-lo, sabe? Torná-lo banal, fazer desse infinito alguma coisa que não seja colocada nos termos do fascínio do infinito potencial. Eu penso que nesse aspecto a gente pode aproximá-lo, sim, do não todo fálico do gozo feminino. De fato, eu acho que alguma coisa acontece por aí. Bom, eu acho que já são, 9h30, né, Manielli e Rogério, eu acho que a gente já excedeu muito, e aqui a gente ia poder ficar muito tempo, né? Infelizmente, já estouramos, mas assim, eu queria agradecer, Antônio, muito, muito mesmo a sua presença, e obviamente agradecer, e como existe também a lei, existe a intimação. Então, se você não vai ser emparedado, você tem que mandar esse texto para a gente publicar depois no boletim, né? Que vamos querer esse seu precioso texto aqui, né? Para participar, né? Do encontro, da nossa preparação. Então, muito obrigado. Eu queria só lembrar que na verdade, eu tive que abreviar uma discussão mais longa que eu desenvolvi sobre Diadorim, que está publicada, se for, né, que está mais detalhada. Aqui eu meio que compactei um pouco argumentos que eu desenvolvi de maneira mais, talvez, elucidativa. Se vocês quiserem, eu posso
Com certeza. Mandar para vocês o lugar em que essa discussão está mais desdobrada do que eu consegui fazer aqui. Isso é importante. Depois, as pessoas que tiverem interesse podem nos procurar, a gente faz o hub de distribuição. Com certeza vamos querer sim, né? E, inclusive, eu já conheço esse trabalho, é um trabalho belíssimo, né? Bom, pessoal, então, queria agradecer a todos vocês e, para encerrar, nós vamos passar um vídeo, né, com som, e aí encerramos dessa vez. Então, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só ver se eu consigo colocar no comecinho. Eu vou colocar aqui novamente e espero que com som. Acho que agora está com som. Vamos lá. Original Podoro, Antique No Base, Baiana System. Multiplicado somos mais fortes, não precisamos depender da sorte. Mesmo sem saber paradeiro da postura, nunca perdemos o norte. Partido por um, partido por mil, é assim agora assim no Brasil. Podemos ser dois, combater ser um, se somos unidos ninguém passa frio. Pouco tempo fura, pouco vazio, até escravidão é a metade. Sozinho ninguém vai distante, então pensa na vida depois, é na real. Tanta alegria. Tava na conta, né? Erva de capinguiné, vários caboclos colocando no local. Cheiro da erva sobrenatural. Tava na conta, né? Bom. Obrigado, Marcelo. Muito bom, queridos. A próxima, provavelmente já aí, não sei se Sônia e Analícia estão de acordo, mas muito provavelmente nosso próximo encontro já vamos ter também maiores instruções de como a gente vai poder proceder às inscrições, que vai ser fundamental. Também. Exatamente. Então, boa noite. Boa noite, obrigado, gente. E o informativo também. Até mais, pessoal. Muitíssimo obrigado, Antônio. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado.